Como parar a autossabotagem? Vamos conversar sobre isso um pouquinho hoje? Eu sou a Grace Royer, eu sou coach de mulheres que buscam realização na vida e no trabalho. E a primeira coisa que a gente precisa compreender quando a gente fala de autossabotagem é que a natureza, ela levou milhões de anos para nos entregar o nosso intelecto, a nossa mente superpotente que é hoje. E quando a gente recebe algo afiado, a gente precisa aprender a usar. E esse é o problema. A gente recebeu uma máquina super complexa e não parou para ler o manual de usuário. Sabe quando tá tudo indo bem na tua vida, tu tá feliz e vem aquela voz na tua cabeça e diz assim: isso não vai durar. Ou então tu escuta uma outra voz que diz assim: todo mundo é melhor do que eu. Ou vem uma voz e diz: coitada de mim. Todo mundo se dá bem, menos eu. Ou uma outra voz que vem e te diz: eu não vou dar conta disso não. É justamente aí que a autossabotagem entra em ação. E eu tenho uma coisa pra te contar. O nosso corpo e a nossa mente foi projetado para ser ocupado por uma única pessoa. A única maneira de ter mais de uma pessoa ocupando o teu corpo é se tu estiver doente. Sabe como? Provavelmente tu já ouviu falar, conhece alguém, ou teve até algum caso na família, de alguém que estava possuído ou alguém que estava esquizofrênico. Essas são duas formas de ter mais de uma pessoa ocupando o teu corpo. E eu sei bem do que eu tô falando, porque eu cresci com um tio na minha família, eu morei com ele, cresci, convivi com uma pessoa ali, lado a lado, teve esquizofrenia. E eu lembro em várias ocasiões, especialmente nas madrugadas, dele conversando com outros seres. E eu era bem pequenininha, eu lembro que eu morria de medo, eu lembro que eu tinha insônia, que eu não dormia por causa disso, mas sobrevivi, deu tudo certo, tô super forte, tô aqui conversando contigo. Mas só pra te contar, só pra te dizer que, tirando os casos de doença, quando as pessoas são saudáveis, que é o nosso caso, pessoas saudáveis, então a gente tem total responsabilidade de trabalhar incansavelmente, incessantemente, pra domar essas vozes todas dentro da gente. Porque, afinal de contas, a gente é uma pessoa, é um corpo. Essas vozes são nuances dos meus pensamentos, das minhas emoções. E tá no meu controle isso. Então eu te pergunto, tu gostaria de ter uma mente afiada ou uma mente cega? Afiada, né? Se tu quer uma mente afiada, isso significa que a tua mente, ela é um instrumento de corte. É como se fosse uma faca de cozinha. Quanto mais afiada, melhor, né? E agora, depois de milhões de anos de evolução da natureza, nós ganhamos essa mente afiada, essa superpotência. Só que o problema é que a gente tá se cortando em todos os lugares e tá se queixando disso. Se cortando no sentido de sofrendo, né? Sofrendo mesmo com questões mentais, emocionais, questões do dia a dia, de relacionamento, enfim, uma infinidade de coisas. O que a gente deve fazer quando a gente ganha algo afiado? É aprender a lidar com isso, sem dúvida. Trazendo o exemplo da faca de novo, se tu segurar a faca pela ponta errada ou se tu mover de forma irresponsável essa faca, vai se cortar, inevitavelmente. Eu lembro que um sábio indiano chamado Sadhguru, eu assistindo uma das conferências dele, ele disse que o motivo da humanidade estar vivendo em altos e baixos e grande sofrimento o tempo todo é porque, tirando as pessoas que estão sofrendo numa guerra e tirando as pessoas que estão sofrendo de fome, o resto da humanidade está sofrendo apenas por uma coisa: pela sua própria inteligência. Louco isso, né? Pra gente pensar. Todas as demais estão sofrendo apenas por aquilo que elas fabricam na própria mente delas, através da sua inteligência. Ele diz também que se a gente tirasse a metade do nosso cérebro, aquela metade que raciocina, nós sentaríamos calminhos, a gente não teria vozes nem dos deuses, nem dos demônios, não teríamos vozes nenhuma na nossa cabeça e a gente ficaria calmo, pacífico, a gente ficaria ali bem zen. Quando a gente se queixa de excesso de pensamento, dessas vozes todas, a gente tá se queixando do maior presente que a gente ganhou, que faz com que a gente seja capaz de realizar quase tudo aqui na Terra. Aquilo que nos diferencia de todas as outras criaturas. A gente tá aí avançando, criando coisas incríveis cada vez mais, vivendo experiências incríveis e, claro, coisas não tão incríveis assim também, coisas ruins também, mas a gente tem esse poder todo. Isso só se tornou um problema porque a gente não leu ou não tá lendo o nosso manual de usuário. E, na minha opinião, o manual de usuário é o autoconhecimento, gente. Pra mim, o autoconhecimento, ele cura quase tudo nessa vida. Pra mim, as duas coisas mais importantes, aliás, é a gente entender
entender que se a gente ler o manual do usuário e a gente tomar o nosso lugar nesse mundo, então a gente sai muito mais pleno daqui, desse lugar. E tomar o nosso lugar é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade pura. O tempo todo na nossa vida, né, gente? Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, erros acontecem, coisas grandiosas acontecem. Agora a gente tá vivendo uma pandemia, então sempre vai ter muitas coisas acontecendo na nossa realidade. Mas se eu tiver a lucidez e a percepção de que tudo que acontece e tudo que não acontece na minha vida é minha responsabilidade, então eu vou ter a certeza de que só vai existir, só vai haver uma única pessoa aqui dentro de mim. E aí tudo fica mais fácil quando eu percebo isso. Que tudo é responsabilidade minha. Tudo que eu escuto e tudo que eu vivo na minha realidade é fruto disso. Do contrário, se eu não tiver essa percepção, não trabalhar, não batalhar por ela, a gente vai estar sucumbindo a essas vozes internas e que vão estar o tempo inteiro tentando fazer a gente enlouquecer. São milhares de vozes aí tentando me enlouquecer, te enlouquecer, e que não vão fazer a gente evoluir tanto quanto a gente planejou para esse ciclo de vida. Essa é a minha mensagem para ti hoje. Pensa nisso. Leia o teu manual de usuário, ou seja, investe no teu autoconhecimento e toma o teu lugar no mundo. Toma a autorresponsabilidade pra ti. Se tiver autorresponsabilidade, tiver autoconhecimento, vai ter muita força, vai ter muita luz pra encarar e pra enfrentar esses comportamentos autossabotadores e a tua vida vai ser muito melhor. Eu te garanto.